Shalom, shalom, Deus abençoe, sejam bem-vindos, em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus, shalom, boa noite. Amém, glória a Deus. Hoje a pastora Margarida vai estar conosco, amém? E eu creio que será uma palavra maravilhosa para a glória de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos esse culto nas tuas mãos, porque tudo é para ti, tudo vem de ti. Senhor, nós cremos no teu mover, no teu agir, na tua graça, no teu favor. Tu és o Senhor. Que tu sejas exaltado e glorificado. Toma a vida da tua filha nas tuas mãos, Pai. E o adversário fuja de acordo com o rugir de leão que tu tens na boca da tua filha, Pai. Envolve as palavras da tua filha na força do rugido de um leão. E ela seja, Pai querido, tocada por essa força. E ela saia, Pai querido, dessa batalha com os despojos. E nós também, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querida? Então já vou desativar seu som aqui. Vou ativar, aliás, aí já pode ativar em nome de Jesus. Amém? Deu certo? Pronto, vê de novo. Aleluia. Glória a Deus. Agora sim, glória a Deus. Pronto. Isso. Pronto. Boa noite a todos, shalom, Shalom, glória shalom. a Deus. Hoje está sendo um grande desafio para mim, um desafio que eu estou conseguindo vencer. Aleluia. Desde segunda-feira, do nada, minha pressão subiu, e daí eu fiquei muito tonta. Na terça-feira, eu mandei uma mensagem para o pastor Alexandre, falando que eu estava muito tonta, com a pressão alta, que eu achava que não iria conseguir estar pregando hoje. Aí ele falou assim para mim: eu revogo esta palavra aqui de que não vai conseguir. Eu creio que a irmã vai conseguir, sim, em nome de Jesus. E aí eu me apoderei daquela palavra e eu comecei a acreditar, sim, que eu poderia estar aqui hoje, porque das demais vezes, quando eu era escalada para pregar, sempre acontecia alguma coisa para me impedir, para me parar, para me paralisar, e eu sempre cedi. Mas, graças a Deus, de uns meses para cá, o Senhor tem mudado a minha concepção a respeito de mim mesma, da minha capacidade, a respeito do que Ele tem injetado dentro de mim, do que eu sou em Cristo Jesus. E aquela palavra que eu revogo essa palavra, eu percebi que verdadeiramente eu teria que ter a consciência de me levantar diante de qualquer luta, de qualquer adversidade e fazer a obra do Senhor Jesus. E graças a Deus, em seguida veio a pastora Fátima com a injeção de ânimo. Eu disse: não tem para onde correr. Eles confiam em Deus, no poder do Senhor e acreditam em mim, acreditam que eu sou do Senhor e que eu tenho um potencial, porque Cristo habita dentro de mim e é Ele que nos capacita, e eu não posso fugir da guerra. Se eu entrei na guerra, eu tenho que continuar até o final, porque a vitória sempre será certa, em nome de Jesus. Então, hoje, para mim, aqui está sendo assim uma conquista. Eu posso dizer que eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Por todas essas coisas, a palavra de Deus nos diz que nós somos mais, muito mais do que vencedores. Então, eu hoje consegui vencer e derrubar mais um gigante na minha vida. Gigantes que tentavam me parar, que sempre tentaram me paralisar, e que muitas vezes eu olhava para dentro de mim mesmo, me sentia como se eu fosse uma pessoa incapaz, como se eu fosse uma vítima do diabo. Eu, muitas vezes, não acreditava na minha própria capacidade diante do Senhor. E Satanás, ele sempre tripudiou em cima dos meus medos, dos meus temores. E é isso que, nesta noite, eu vou estar trazendo a palavra de Deus dentro do que se diz respeito a medo, ao espírito de medo, porque medo é um espírito. Nós iremos ler aqui a palavra do Senhor e, em seguida, vamos fazer uma breve explanação da palavra. Está registrado no livro de Isaías 41, versículo 9, 10 e 11.
que diz assim: Tu, a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és, eu vou falar na primeira pessoa aqui, porque a palavra de Deus, ela primeiro tem que tocar em nosso coração. Nós temos que fazer parte da palavra, se encaixar dentro dessa palavra, porque é promessa de Deus. E eu falo aqui nesta noite. Chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és a minha serva, Margarida, a quem te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que me dá mais uma oportunidade nessa noite e que fala para mim e me mostra que eu nele, eu posso todas as coisas. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor tem me guardado, me sustentado, me levantado. O Senhor tem se revelado a mim como um pai amado, um pai amoroso, um pai que me ama, Senhor, que me escolheu antes mesmo da fundação do mundo. E o Senhor desenhou um desenho para mim aqui nessa terra, para que eu viesse, meu Deus querido, para que eu viesse cumprir todo o desenho que o Senhor desenhou para mim nessa terra. E no nome de Jesus, meu Deus, eu quero cumprir o que o Senhor estabeleceu e determinou para a minha vida aqui. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque até aqui o Senhor tem me ajudado, o Senhor tem me sustentado nas tuas poderosas e santas mãos. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus, que teu nome seja exaltado, glorificado através da minha vida nessa noite. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu me emociono porque eu vou hoje aqui estar falando assim um pouquinho do meu testemunho. Porque eu sempre fui uma pessoa muito sofrida. Muito sofrida. Desde a minha infância, que eu passo por situações de enfermidades, né? Quando não é uma doença, é outra. O Senhor sempre me curando. Desde que eu tinha 8, 10 anos de idade, começou esse processo de enfermidades. E graças a Deus, dentro desses processos, de todos eles, o Senhor me tirou. O diabo já quis me matar debaixo de carro, quando eu era pequena. Eu não podia ver um carro atravessando na minha frente, que aí eu queria soltar da mão de quem estava me segurando para me jogar. Era uma coisa que não era minha, me impulsionava. O diabo já tentou me matar através de queimadura de 3º grau, quase eu fiquei paralítica. Já tentou me matar através de seta de loucura. Então, foram muitas doenças, enfermidades que eu atravessei na minha vida. E quando a gente sofre muito dentro daquela área, a gente fica muito vulnerável, fica muito, assim, amedrontado, a gente fica muito suscetível a tudo isso, muito sensível. A gente fica preso mesmo dentro de cativeiro e a gente quer se sair, se soltar e não vê como, não acha como. Então, isso já traz um trauma dentro de nós, quando se refere à doença. O diabo ele sempre trabalhou nisso aí. Eu vou trazer enfermidade sobre ela, porque eu sei que com isso eu vou parar ela. Mas louvado seja Deus que desde criança ele nunca conseguiu, porque Deus, antes mesmo da fundação do mundo, ele já havia me chamado pelo meu nome, quando eu ainda nem existia. O Senhor já fez menção do meu nome, já sabia que eu estava ali na eternidade, a minha existência na eternidade, quem eu seria, o meu nome, ele já sabia de tudo. Todos os meus dias já está escrito no livro do Senhor. Então, louvado seja Deus, porque Deus colocou dentro de mim, mesmo diante de todo o medo, medo de enfermidade, medo de morrer, o Senhor colocou dentro de mim um espírito de força,
de determinação, mesmo passando as lutas, caindo, mas graças a Deus o Senhor sempre me conduziu para que eu pudesse me levantar. O Senhor sempre trouxe a força dele, a força e a garra, a vontade de viver, de vencer dentro de mim. E louvado seja o Senhor. Eu nunca pensei em deixar o meu pai, em deixar o caminho do Senhor, em abrir mão de tudo, nunca pensei. Eu sempre sabia que Deus ele estava comigo, mesmo diante das lutas, das dificuldades, ele sempre esteve comigo, ele sempre me sustentou e me tomou pelas suas potentes e poderosas mãos. E no versículo 10 ele diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Louvado seja Deus." E ele diz: "Não temas", porque ele sabe que nós somos sujeitos a falhas, a erros, a ter medo. Nós somos sujeitos mesmo, muitas vezes, a duvidar: será que Deus está vendo tudo isso? Será que Deus está mesmo comigo? Então, ele diz que ele é conosco, ele é comigo, ele é com você, e que a gente não venha se assombrar de nada, porque ele é o nosso Deus. Ele nos esforça, nos ajuda, nos sustenta com a destra da sua justiça. Louvado seja Deus, porque Deus tem me sustentado. Louvado seja o nome do Senhor. E graças a Deus, eu louvo ao Senhor, porque nos momentos mais difíceis da minha vida, há esses 3 anos que eu tenho passado por um processo de muita dificuldade, o Senhor me conectou à vida dos pastores, para que me pudesse me adotar como filha, como a paternidade, né? Recebesse a paternidade deles, eu como filha e eles como meus pais espirituais. E depois que eu conheci a pastora Fátima, o pastor Alexandre, a minha vida ela tem mudado, porque graças a Deus o entendimento tem chegado, a luz da palavra eu tenho deixado entrar no meu coração, porque o que eu mais quero é destravar, o que eu mais quero é avançar no reino de Deus. O que eu mais quero é me sentir livre para voar na presença do Senhor, para abrir a boca, para anunciar a palavra de Deus, porque Deus, ele nos fez como boca dele nessa terra. Ele nos fez como voz profética, para abrirmos nossa boca e anunciar da parte de Deus o que ele coloca no nosso coração, o que ele coloca na nossa boca. E Satanás, sabendo do meu chamado, ele sempre tentou, ele sempre investiu. E há alguns meses atrás, depois de muitos anos, eu com medo, resistindo de enfrentar o gigante que estava me assolando, que era ir para o oftalmologista, porque eu já tinha recebido 2 relatórios de cegueira no ano de 2015 e 2019, e isso me fez entrar dentro de um cativeiro de medo. Nisso, Satanás, Cronos, ele sempre, desde criança, que ele tem roubado o meu tempo. Ele tem me aprisionado, me paralisado no tempo, porque essa é a função dele, é de roubar o nosso tempo, as nossas oportunidades, de roubar a nossa vida livre com o Senhor Jesus Cristo, para sermos livres nele. Então, eu entrei dentro de um cativeiro de medo muito grande, de resistência muito grande. Eu lembro que um dia o pastor Alexandre falou acerca de um dente que ele tinha e que estava incomodando, ele protelando, procrastinando, é hoje, é amanhã, e quando a coisa apertou, ele teve que ir ao dentista, e ali teve que resolver, extrair o dente, resolver o problema. E depois, em seguida, ele me mandou uma mensagem, eu não lembro bem como foi, mas ele falou algo assim, que a minha vez também ia chegar, que não adiantava ficar protelando, que chegaria um momento que eu teria que me levantar, né? Não foi nessas palavras, mas foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Então, aquilo ali, eu tomei aquele choque, eu disse: meu Deus do céu, será que é sobre o oftalmologista que eu tenho que voltar? Mas eu tenho medo, meu pai, de ouvir mais outro relatório negativo. E dali, daquele dia, Deus começou a me incomodar. Você vai ter que enfrentar seus medos, porque o primeiro passo para a gente vencer nossos medos e sermos curados é a gente ter coragem de enfrentá-los. A gente só vence o gigante quando a gente enfrenta ele.
Nós só vamos vencer nossos medos e sermos curados quando a gente enfrentar o medo. O medo só se vence enfrentando. Não adianta nada você correr, você fugir, como eu corri 9 anos. Eu corri de frequentar o oftalmologista com medo, porque o diabo dizia, eles vão dar o terceiro relatório de cegueira. Mas louvado seja Deus, porque Deus, nesse processo que Deus tem me colocado, Ele tem me limpado, Ele tem mudado a minha mentalidade, tudo que os pastores têm pregado, falado, ensinado, à luz da palavra, dentro da palavra, eu tomo para a minha vida, porque não adianta apenas ouvir, mas ser ouvinte, mas nós temos que ser praticante, ouvir e dar ouvido. Nós temos que ouvir e dar ouvido. Muitos ouvem, mas não dão ouvido. O que é não dar ouvido? É não praticar a palavra que foi liberada e que foi ensinada. E eu digo para vocês, esses pais que Deus colocou de maneira espiritual na minha vida, têm me mostrado o caminho, têm me dado destino, têm me dado destino. As palavras deles, quando eles falam comigo, eu recebo como a palavra de Deus, porque é Deus que os usa. É Deus quem esclarece, quem ilumina eles, porque eles têm muito mais experiência do que eu. Eles estão num patamar espiritual, num nível mais elevado, e nós temos que nos submeter, mesmo muitas vezes ouvindo palavras duras e difíceis de ser ouvida, mas é para a correção, é para o nosso próprio bem. Nós temos que ter um coração ensinável. E eu tenho aprendido isso, a ter um coração ensinável, disposto a aprender. Louvado seja Deus. E daí eu comecei a fazer as renúncias, comecei a entender a palavra, comecei a me arrepender diante do Senhor, confessar diante de Deus. E chegou um dia que eu tive que enfrentar esse gigante. Deus falou para mim, Deus permitiu uma situação de piora nos meus olhos para que eu fosse enfrentar e derrubar esse gigante. Porque Deus me chamou não para ser covarde, Deus me chamou para enfrentar tudo, porque Ele é comigo. Ele vai na minha frente, quebrando cadeia, quebrando corrente. Ele vai na minha frente, abrindo o caminho para que eu possa passar. Mas eu tenho que confiar que Ele é comigo, que Ele está na minha vida. E devido à minha fragilidade de viver tão doente, tão aprisionada dentro desse cativeiro, que eu não conhecia Deus como meu pai. Eu conhecia como meu Deus, eu conhecia como meu amigo, mas eu não tinha um relacionamento verdadeiro de uma filha com um pai. E eu disse para Deus, nesse processo que eu passei, alguns meses atrás, que apareceu um problema nos meus olhos de um aborrecimento que eu tive, emocional meu abalou demais, e dali eu falei para Deus, Deus, eu quero te conhecer como meu pai. O Senhor me ama, eu quero que o Senhor me revele para mim. Porque muitas vezes a gente pensa que conhece a Deus, mas nem sempre a gente conhece a Deus da maneira que Deus é. Muitas vezes nós temos a nossa visão deturpada a respeito de quem Deus é para nós. Temos uma visão desalinhada, uma visão distorcida. E eu tinha essa visão distorcida por falta de paternidade que eu não tive. Eu tinha um pai ausente. E eu não conhecia Deus como meu Deus. Né? Não conhecia, mesmo estando na igreja, pregando, fazendo a obra do Senhor, mas eu não conhecia Deus como meu pai. Eu sabia que Deus era um Deus maravilhoso, que me ouvia, que me respondia, mas eu não tinha esse relacionamento de me sentir filha. Mas louvado seja Deus, depois que os pastores começaram a trabalhar comigo, e eu fui me doando para a palavra de Deus, fui entendendo, fui praticando, fui obedecendo, e eu disse assim para Deus, nesse momento mais difícil da minha vida, Pai, já que o Senhor é o meu Pai, o Senhor me ama, se revele para mim como meu Pai, me ajude, me socorra, Pai. Eu quero sentir esse amor, eu quero sentir esse carinho teu por mim, eu quero me sentir amada, eu quero me sentir protegida nesse momento mais difícil da minha vida. Eu quero sentir que eu tenho um pai, o pai, ele acalenta o filho, o pai, ele traz segurança para o filho, e eu quero te conhecer como meu pai. E eu fui, tinha que levar uma pessoa, porque iria fazer a dilatação da pupila, a visão fica péssima,
mas Deus não permitiu ninguém comigo. Eu fui sozinha, eu marquei meus exames, eu fui fazer os exames. Quando eu terminei de fazer os exames, a médica olhou para minha cara e disse assim: está constatado, você tem glaucoma, e não está no início, não, já está bem seca, assim, bem fria, já está no estado de médio a avançado. Quando ela falou isso, o Espírito Santo falou dentro do meu coração: não é nada disso, não, filha. Acalma. Não é como ela está vendo, não. Não é dessa forma, não. Acalma teu coração. Não é isso. Ela viu, mas não é. Ela não viu o que tinha que ver. Não, a visão dela estava distorcida. Eu sou teu pai. E graças a Deus, vim para casa com dificuldade, com toda dificuldade, eu consegui pedir um Uber. Consegui pedir um Uber. Vim para casa, fiquei sozinha em casa. No outro dia, eu amanheci, graças a Deus, melhor. E falei com minha filha, ela disse: mãe, a senhora me deu a notícia melhor desse mundo. A senhora derrubou o gigante, minha mãe. A senhora é capaz, acredite na senhora, acredite que Deus é na sua vida. Ele nunca te deixou, não, ele nunca te desamparou. E eu disse: glória a Deus. Ela disse: daqui para frente, minha mãe, é só crescimento, é só conquista. A senhora vai, a cada dia, entrar em níveis mais elevados. E muitas vezes, irmão, dentro do sofrimento, Deus permite a gente passar. Muitas vezes a gente pede: meu Deus, me livre de determinada situação, mas Ele não quer livrar você da situação, não. Ele quer que você passe para dentro da fornalha, Ele, como o quarto homem da fornalha, Ele se revelar para você que Ele é Deus, Ele é na tua vida, Ele quer te tirar, não te livrar, não de passar o problema, mas é dentro do problema que Ele quer te trazer livramento para você aprender a confiar mais nele. E a minha confiança em Deus aumentou muito. Hoje, eu sinto Deus como meu pai. Glória a Deus. Eu sinto Deus como meu pai. E isso que aconteceu na minha vida, eu ter derrubado esse gigante, foi para que, em níveis maiores, o Senhor vai me colocar, porque a cada nível de guerra que a gente vence, Ele nos dá níveis mais elevados ainda de guerra e de vitória e de superação. Alguém me perguntou esse ano de 2024: Margarida, qual é o seu nome? O que é que você fala a respeito desse novo ano? Eu disse: o meu nome é superação. O meu nome é superação. Eu vou superar tudo aquilo, todos os meus medos, os meus temores, tudo aquilo que me parava, que me paralisava. Eu vou superar para a glória de Deus. E esse ano foi o ano que mais eu sofri ataque de Satanás, mas foi o ano que eu mais tive livramento e vitória, e experiência mais profunda com Deus. Então, no meio das lutas, as lutas vêm não é para destruir a gente, não. Deus permite, não é para nos destruir, é para nos dar mais conhecimento a respeito dele, é para que a gente se chegue mais perto de Deus, que a gente se arrependa, que a gente entenda que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Sem Ele, nós não podemos nada, não somos nada. E verdadeiramente, para que a gente venha governar como o Senhor quer que nós governemos na terra, porque os céus é do Senhor, mas a terra deu a Ele, aos filhos dos homens. E para que a gente venha governar dentro do reino de Deus, nós precisamos governar a nossa alma. A alma que não é convertida, não se converte jamais. A alma tem que ser, a cada dia, transformada, através da vida no Espírito, através de querermos andar na presença do Senhor. Então, louvado seja Deus. Eu achei que hoje eu não estaria aqui trazendo essa palavra, contando esse testemunho que eu teria que contar, porque eu sei que cada testemunho que a gente ouve serve para a edificação de alguém, né? Não é à toa, não é em vão, sempre serve para inspirar, incentivar e motivar a fé de alguém. E louvado seja Deus. Esse é um tempo que eu sinto de um novo ciclo que se inicia na minha vida, porque Deus tem forjado dentro de mim um caráter de uma guerreira. Ele tem forjado aquela Margarida que sempre foi decidida,
em um determinado tempo da sua vida, sempre foi corajosa, sempre foi ousada, sempre foi determinada, entrou dentro de alguns cativeiros e o diabo pensou que iria me parar. Mas louvado seja Deus, porque eu tenho um pai que peleja por mim. Eu tenho um pai que me ama, que cuida, que zela de mim, que está comigo, que me deu o seu espírito, a sua vida, que me deu a sua essência e trouxe para dentro de mim. Deus me deu essa força, essa vontade de destruir mesmo com as obras do diabo. E o Senhor está me levantando nesse tempo. Ataque vai vir, vai. Barreiras vão vir, vai. O diabo vai tentar nas minhas fraquezas, vai. Mas eu não me deixarei ser vencida por ele, nem por nada, nem por ninguém. Porque eu tenho certeza, e hoje eu tenho o amor de Deus. Hoje eu tenho a minha identidade em Cristo. Hoje eu sei a minha identidade. Aleluia. A identidade de filha de Deus. Aleluia. E o Senhor quer que nós governemos. Mas para governarmos, nós temos que primeiro curar a nossa alma, ter o nosso domínio próprio, o equilíbrio e o governo das nossas emoções, mortificando as obras da carne e vivendo uma vida vivificada pelo Espírito Santo. Ele diz que não nos deixará, ele não nos abandonará, ele nos escolheu, nos nomeou para que a gente vá e dê fruto, e esse fruto permaneça, a fim de que tudo que pedimos ao Pai, crendo no nome de Jesus, receberemos e tê-lo-emos. Amém? Louvado seja Deus. Então, foram muito roubo. Eu fui uma pessoa muito roubada. Até nos estudos eu fui roubada. Eu vim aprender a ler mesmo a partir de 10 anos de idade, coisa que não é normal. Uma criança não saber ler, né? Saber escrever, ter uma boa escrita, mas a leitura eu não consegui. Os professores, alguns deles até me chamavam de burra, né? E essas coisas, essas setas foram entrando no meu coração. Satanás, ele armou um cenário muito bem armado, né? De rejeição, de não ter uma paternidade, de viver dentro de cativeiro de doença. Eu tinha tudo para hoje não estar aqui viva. Ou se eu tivesse viva, eu tinha tudo para ter desistido, para não estar na presença mais de Deus, eu ter jogado tudo na lama, mas sempre passei as lutas, os sofrimentos, mas nunca neguei o nome do Senhor e nunca pretendo negar para a glória do nome dele. Então, eu vim aprender a ler com 10 anos de idade, né? Fui muito discriminada, muito discriminada. Sofri muito também dentro de um casamento de 36 anos, mas graças a Deus que me deu a vitória por Cristo Jesus. Eu resisti firme, graças a Deus, tenho conseguido sair de muitos cativeiros, tenho, Deus, através de Cristo Jesus, tem me limpado, né, de muitos cativeiros, de muitas contaminações, religiosidade, muitas coisas que não podemos guardar dentro de nós, não podemos estar cultivando essas coisas dentro de nós. E à medida que o Senhor tem usado os pastores, porque eu digo, Deus tem usado eles de maneira poderosa, essa questão da sobreposição mesmo de personalidades, através da vida sexual ilícita, através